Olá para você, caro amigo internauta, estamos chegando com informação e opinião aqui no nosso canal. Solta a vinheta. Pois bem, caros amigos, estamos chegando com informação e opinião aqui no nosso canal. Hoje vamos trazer uma entrevista com Ronaldo Menezes, ele que é gerente regional da Cagepa. Ronaldo vai tirar várias dúvidas e você vai acompanhar tudinho a partir de agora. Confere aí. Ronaldo, primeiramente, gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso portal. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Pois bem, nesta reportagem nós vamos abordar os planejamentos da Cagepa para Campina Grande, tendo em vista a crise hídrica vivida na cidade, que é abastecida pelo açude de Boqueirão. Vamos falar também sobre a questão de esgotamento sanitário e tudo que envolve a Cagepa aqui em Campina Grande e no compartimento da Borborema. Ronaldo, para começar o nosso bate-papo, o panorama dos esgotamentos sanitários de Campina Grande e do compartimento da Borborema apresenta um quadro satisfatório, ou seja, os dados colhidos são os esperados? Para que a gente entenda melhor a questão, é bom a gente mostrar alguns números. Então, para que a população tenha ideia, existem hoje em Campina Grande 145 mil ligações de água, ou ligações domiciliares, ou edificações com água. Dessas, 101.679 dispõem de ligação de esgoto. Em termos percentuais, das 70% das ligações de água também tem ligações de esgoto. A produção do esgoto bruto corresponde ao volume coletado? Sim, hoje a gente tem aqui em Campina Grande 4 estações de tratamento de esgoto. Isso depende da topografia. Campina Grande tem variações topográficas e o ideal é que o esgoto escoasse por gravidade. Mas, devido a essa disposição, é que a gente tem 4 estações. Então, todo esse esgoto coletado é destinado para essas estações de tratamento. Naturalmente que a gente tem alguns problemas, como por exemplo, hoje um dos grandes desafios que a Cagepa enfrenta é o furto de esgoto. Antes do esgoto chegar à estação de tratamento, ele é furtado com os mais diversos objetivos, como por exemplo, irrigação de hortaliças, como por exemplo, criação de gado. A Cagepa, no dia 26 de dezembro de 2016, realizou uma ação no seu emissário final. O que é emissário? É a tubulação que coleta todo o esgoto e destina para um ponto. Então, como eu falei, a gente tem a estação de tratamento da Catingueira, que historicamente recebe a maior parte do esgoto de Campina, mas foi construída uma nova, que é no sítio Caiçara, que são bem próximos. Então, o esgoto chega na estação da Catingueira, é bombeado para Caiçara. A Cagepa percebeu uma diminuição no volume que chegava. Então a gente fez a investigação, é um trecho bombeado e encontramos 5 grandes derivações de furto de esgoto. Atualmente encontra-se um inquérito policial, né? A entidade policial está desenvolvendo essa investigação e também denunciamos ao Ministério Público, à Curadoria da Saúde, como também do meio ambiente. Em percentuais, qual número que poderia... Olha, a gente pode dizer hoje que 80% do esgoto coletado ele chega às estações de tratamento, essas que eu citei. Ronaldo, agora você falou em furto de esgoto para irrigação. Eu acredito que pode causar um tipo de dúvida e até medo na população. Qual o risco que isso pode trazer para a população? Olha, você imagina que o esgoto bruto, né, é o esgoto que não passou pela etapa de tratamento. É o esgoto que existe toda a matéria orgânica disponível e todos os micro-organismos existentes lá, né? O que é tratar um esgoto? É reduzir a sua carga poluidora para que ele volte ao meio ambiente. O esgoto tratado vai para o rio, para que ele vá para o meio ambiente sem causar maiores problemas àquele corpo hídrico. Então, um esgoto bruto tem uma série de micro-organismos que podem causar doenças e etc. Ronaldo, agora a gente sabe que a questão dos vazamentos já foi feito várias críticas à Cagepa por conta dos vazamentos de água por toda a cidade.
Com relação a esse número, nas redes que alimentam a cidade, diminuiu ou aumentou? Olha, quando a gente funciona em regime de racionamento, né, como a gente está hoje, e principalmente como a gente está em zoneamento, onde a rede da cidade foi dividida em duas zonas, uma zona funciona e a outra não. Quando a gente está com uma funcionando, a outra está parada, e quando ela volta, ela vai ser totalmente enchida. É como se a gente inaugurasse um sistema de abastecimento toda semana. Então há uma variação de pressão muito grande, que isso tende a aumentar o número de vazamentos naquela determinada rede. Então isso é algo que a gente tem que conviver. O número global de vazamentos diminuiu, até porque hoje a própria população, através de diversos canais, consegue chegar até a Cagepa. Então, por exemplo, o canal oficial é o 115, é o call center, que inclusive daí o cidadão pode ligar via celular. Por que eu falo 115? Porque é onde ele vai registrar. Inclusive ele fica com um protocolo que ele pode comprovar que procurou a empresa. Ele tem as redes sociais, né? Hoje o cidadão é um produtor de notícia, né? Ele com seu celular ele filma um vazamento, ele envia para a Cagepa, envia para as emissoras. Então o acesso à informação do vazamento ele aumentou. Hoje a gente está sabendo da existência do vazamento num tempo menor. Então, qualquer vazamento, qualquer problema na sua rua ou no seu bairro, entre em contato imediatamente no 115 e informe a Cagepa para que esse problema seja solucionado. Lembrando que nós estamos conversando com o Ronaldo Menezes, gerente regional da Cagepa, que está tirando várias dúvidas relacionadas a essa instituição que gerencia as águas aqui no compartimento da Borborema. Ronaldo Menezes, considerando o crescimento da cidade, a gente sabe que Campina Grande vem passando por uma transformação imensa. O volume de esgotamento sanitário que vem a ser tratado apresenta um percentual adequado? Sim, eu acho até bom você tocar nesse ponto, porque infelizmente no Brasil as infraestruturas municipais não conseguem avançar no crescimento. Então a gente ouve, assim, há 3 anos atrás, um crescimento muito grande das construções, né? Dentro de Campina Grande, conjuntos habitacionais, condomínios fechados. Então vou dar só um exemplo. Há muitas áreas que recebiam a água, essa água passou a cair nos telhados, a pavimentação, e passou a escoar na cidade. Então, se você perceber, a cidade de Campina Grande não está preparada para chuvas. Quando há chuva, há alagamento nos canais de drenagem pluvial. Então, com relação ao esgoto, está sendo feito paulatinamente. Como eu falei, 70% já da cidade já detém esgoto. Vamos falar agora da questão da água, é o que todo mundo também quer saber. As condições do reservatório de Boqueirão, sabemos que a situação é bem crítica, né? Hoje são cerca de 3% do volume total. As águas de São Francisco estão chegando. Qual é a expectativa da Cagepa? Realmente isso é uma realidade? A água do São Francisco está chegando para beneficiar a população? Isso é uma realidade, né? A gente tem acompanhado, inclusive, informações da ESA atestam que nos próximos dias estas águas chegarão, né? E a partir daí, toda a distribuição de água para a cidade de Campina Grande e para as 18 cidades que também são atendidas por Boqueirão vai ser em função da quantidade de água que vai chegar no Açude das Pessoas. O Ministério da Integração garante que a obra, né, já inaugurou a obra e que a obra já está em pleno funcionamento. Então, o que vai definir é justamente a vazão de chegada no Açude das Pessoas, né? Houve problemas que a gente tomou conhecimento com algumas das elevatórias, mas que isso foi resolvido. A gente sabe também que a obra, o próprio canal da disposição precisa de complementos, mas isso pode ser feito tranquilamente com o canal funcionando. São obras de acabamento que não impedem o funcionamento da água. Quem vai visitar a cidade de Monteiro, que já vê o rio, já percebe
que é uma realidade. Então tudo vai depender da constância, né, da chegada das águas. E também o próprio Ministério diz que essa fração que é retirada do açude, do São Francisco, é uma fração muito pequena e que não vai atrapalhar o funcionamento do rio como um todo, que é alguns questionamentos, né? E se o rio secar, né? O que se comenta é que é uma pequena fração e que vai manter a regularidade das águas lá no açude Boqueirão. Então, por exemplo, se comenta-se que se vai chegar 9 metros cúbicos por segundo, 7 metros cúbicos por segundo, até 4 metros cúbicos por segundo, o sistema de Campina Grande precisa de 1,5 metros cúbicos por segundo. Se chegar um valor acima disso, há uma garantia, né? Dá para a gente planejar, dá para haver um planejamento. O que a população, né, precisa aprender, todos nós devemos aprender com essa crise, é que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Quando eu falo hábitos, os hábitos dos cidadãos, mas também os hábitos gerenciais, né? Então, um outro ponto que eu quero tocar é que no primeiro momento o problema não está resolvido, né? Não vai acabar o racionamento. Então, para deixar claro, a preço de hoje não tem como terminar o racionamento. Isso, que pode ocorrer, e aí a CAGEPA vai definir posteriormente, é que a gente pode prolongar um pouco mais o funcionamento da Zona 2, como também antecipar o da Zona 1, mas continua ainda abastecimento por zona. Vai continuar esse mesmo sistema de abastecimento. E quando isso vai acabar? Depende da vazão de chegada em Boqueirão. Quanto mais chegar a água, menor o tempo que o açude vai atingir o volume que garante que ele saia do chamado volume morto, que é os 33,800 mil, 33 milhões. Por que esse valor? Foi nesse dia que a gente deixou de utilizar a tomada de fundo para usar só as bombas flutuantes. E para finalizar essa pergunta, as águas do São Francisco estão chegando. A obra custou muito caro para o brasileiro. Quem pagou não foi só o nordestino que sofre com a seca, mas foi o brasileiro em si, com impostos caríssimos, né? E o governo federal foi levando e demorou 10 anos para terminar essa obra. Agora, depois dela pronta e entregue, vai ter custo de manutenção. Esse custo de manutenção será distribuído para a população de Campina Grande e região, aqueles que estejam recebendo as águas do São Francisco. Vai ter alguma carga que vai ser levada até as contas de água da população? É bom que a população também entenda, né, que esse canal ele precisa funcionar, né? Ele é um organismo vivo e que ele vai ter que ser, como você bem falou, ter os serviços de manutenção, são elevatórias, como o sistema de Campina Grande de água e de esgoto o tem. Então, existe um custo para isso. Esse custo ele vai ser repassado para os estados. Cada estado vai ter o custo. A metodologia ainda não está definida. A própria ANA vem fazendo estudos, definindo qual o melhor modelo. Ainda não há uma resolução definida. A gente acha que vai levar um tempo até para que a gente comece a operacionalizar, problemas ainda sejam identificados, mas de maneira geral, esse valor que o Estado vai pagar, o Estado que eu digo, todos os estados que forem receber a água do Rio São Francisco, que a gente sabe que é Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né? Então existe o valor final, tem um valor fixo, que esse valor não vai mudar, é o valor que o Estado, no caso a Paraíba, vai pagar se utilizar a água ou não. É um valor para manter a estrutura existente. E tem um valor variável que é em função do que vai se consumir. Então quer dizer que a Paraíba pode em algum momento não precisar? Pode ser que chova, né, uma grande quantidade, uma vazão gigantesca no rio e que não se precise temporariamente das águas. Então, naquele momento, o valor a ser pago pelo Estado da Paraíba é o valor só da manutenção, não tinha o consumo. E aí, a própria AES, o próprio Estado, vai definir a sua metodologia interna, porque terão diversos usuários ao longo do rio. E de que maneira que, naturalmente, isso vai ser repassado ao consumidor, tanto o consumidor do sistema de abastecimento,
mas o outro consumidor que seja autorizado, como o irrigante, caso verifique-se que há possibilidade. Então a certeza hoje é que posteriormente haverá um tributo que será cobrado ao consumidor. Isso, será passado um valor, será repassado, mas isso ainda não está definido. Então a gente não tem nem previsão ainda de quando isso será implantado. Pois bem, está aí o Ronaldo Menezes agradecendo desde já ele pela participação aqui no nosso portal Informação com Opinião. O nosso principal intuito é esclarecer algumas dúvidas da população em todos os âmbitos, seja ele político, social, econômico. A gente está aqui para fazer um canal entre a sociedade e o poder público. Nosso convidado de hoje foi o Ronaldo Menezes, gerente regional da CAGEPA, que é a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, e tirou dúvidas maravilhosas e eu, pelo menos, saio daqui com muitas dúvidas sanadas. Ronaldo, primeiramente eu gostaria de agradecer pela sua participação e, se tiver mais algo a acrescentar para os nossos amigos que acompanharam essa entrevista. Daí a gente agradece a oportunidade de estar falando à população. Eu acho que toda instituição pública tem que ser clara, né? Tem que mostrar informações a todo instante e esse é um dos nossos objetivos. O que a gente pede é que com essa crise tenhamos aprendido uma série de fatores. O primeiro deles que a água é um bem finito e que as crises elas podem ir e voltar, né? Que a gente pode conviver com pouca água. Naturalmente tem a parte do cidadão e tem a parte do Estado, né, em melhorar a gestão da água, a distribuição, melhorar, por exemplo, a retirada de vazamentos. Então isso é uma ação em conjunto que tem sempre que acontecer, mas lembrar sempre que o uso racional ela deve começar com hábitos nas crianças, né? As crianças que serão o futuro, nós adultos já é obrigação, mas as crianças elas têm que começar a aprender a usar a água de maneira racional. Pois bem, muito bem, caro Ronaldo Menezes, agradecendo mais uma vez e agradecendo a você, lembrando de sempre economizar água. Não desperdice e, como o Ronaldo bem citou, ensine as crianças a aprender a economizar desde hoje para que no futuro a gente possa sofrer menos do que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Muito obrigado para você e até a próxima entrevista. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista aqui do nosso canal, tentando esclarecer algumas dúvidas da população. Um serviço de utilidade pública que a gente traz para fazer um canal entre a sociedade e o poder público. Lembre de se inscrever no nosso canal, você que nos acompanha no YouTube, a você que está no Facebook, curte aí a nossa página, e você que nos acompanha através do Instagram, também continue nos seguindo para ir acompanhando o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Em breve voltaremos com mais um trabalho. Um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.